Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Minutos de Reflexão. Sou César Tavares trazendo mais uma reflexão do Evangelho aqui para vocês. Espero que vocês gostem. E aí eu já queria começar, antes de ler o trechinho do Evangelho, que vocês me respondessem. Você sabe realmente orar? Você tem certeza que você reza do modo correto, tal como Jesus convida que nós façamos? Vamos buscar essa resposta? Então vamos lá. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, fala assim: Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes à semana, dou o dízimo de tudo o que eu possuo. O publicano, por outro lado, conservando-se afastado, não ousava nem sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou à sua casa, justificado. E o outro, o fariseu, portanto, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Isso é o Evangelho de Lucas. Agora, no Evangelho de Marcos, tem uma outra passagem que eu acho que encaixa nessa passagem aqui. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e será concedido o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, o versículo 14. Pessoal, é muito importante a gente realmente descobrir se nós sabemos orar, se nós sabemos nos conectarmos com Deus como Jesus nos convida. Nessa passagenzinha do Evangelho de Lucas, às vezes a gente acha que sabe orar e muitas vezes nós oramos como o fariseu. Poucas vezes nós oramos como o republicano. Mas eu queria perguntar para vocês, se rezar é importante, qual é o melhor horário para se rezar? Vocês já fizeram essa pergunta? Eu entendo que não existe hora para rezar, não existe hora para nós nos conectarmos com Deus. Mas a qualquer hora do dia é bacana com que a gente se conecta, a gente agradeça, a gente reflita, a gente se conecte com Deus, ou com a natureza mesmo. Mas eu entendo que ao acordar, a gente agradecer a Deus a dádiva de estar voltando à vida, ligando-se novamente ao corpo físico toda manhã, já é algo muito importante, é um diferencial para que ao longo do nosso dia ele transcorra bem. E também isso é uma gratidão para estar voltando ao corpo físico, para estar retornando e pedir que as experiências desse dia possam ser produtivas. Ao ir dormir também tem a sua relevância e a sua importância, porque é neste momento que a gente vai poder refletir os nossos erros e poder, a partir daí, se conectar novamente com Deus para que nos ajude a poder melhorar no dia seguinte aquilo de errado que cometemos naquele dia. Então, esses dois momentos, ao acordar, ao ir dormir, eu acho que deve ser imprescindível. Vocês não concordam com isso? Mas, lógico que ao longo do dia, se você quiser conectar com o Pai, é muito gratificante. A outra coisa, como devemos orar? Com palavras bonitas, cheias, robuscadas, em que quem ouve precisa até abrir um dicionário para te entender? Ou deve ser com palavras simples, como o publicano? Ele fala: Senhor, me perdoe por ser medíocre, por ser pecador. Ponto.
Jesus fala que esse voltou à casa. Onde é a casa de Jesus? Onde é o reino de Jesus? É do outro lado, não é? E o fariseu, que soltou palavras sofisticadas, se vangloriando e erguendo a cabeça aos céus, não teve o mesmo resultado, segundo o Mestre Jesus. Então é importante que nós sejamos simples, que venha palavras do coração. A outra coisa importante, quando nós vamos rezar, vocês já pararam para analisar qual é o sentimento que eu estou despertando naquele momento? Qual é o sentimento que eu desenvolvo, que eu tenho no momento da prece? É importante você ter essa resposta. Eu sugiro que vocês busquem a humildade. Como o publicano, que reconheceu que era pecador. O sentimento da humildade deve estar sempre em primeiro lugar. Aí depois podemos despertar outros sentimentos. O da alegria, o da paz, da tranquilidade, do amor, da benevolência para com o próximo quando a gente pede uma oração para outra pessoa, o perdão. E aí sim a gente consegue ter uma eficiência nessa prece. Quando a gente entra em êxtase, começa a gritar, começa a entrar num frenesi, saindo da nossa paz, eu entendo que neste momento nós não estamos entrando na conexão que nós deveríamos. Acho que o sentimento da humildade em primeiro lugar e depois o da paz e o silêncio, você consigo mesmo, não como o fariseu que rezava em pé com palavras rebuscadas. Tá certo? É uma sugestão, é o convite que Jesus nos faz. Adianta durante a prece que nós peçamos para Deus para aliviar as nossas provas? Será que isso tem validade? Muitas vezes a gente tem que pedir força, coragem e fé. Força, coragem e fé para que a gente suporte as provas, não que elas sejam aliviadas. Lembre que eu sempre falo, resignação, e resignação não é falta de ação. A prece é uma ação. Força, coragem e fé para suportar as provas. Esse é o pedido, não que elas sejam aliviadas. Gente, e qual é o lugar perfeito para se rezar? Lá no Evangelho, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do item 5 ao item 8, ele nos convida a rezarmos sozinhos no silêncio do nosso quarto. Pode ir lá em Mateus. E aí eu queria perguntar para vocês, qual é a validade de nós irmos à igreja, à missa? Qual é a validade de nós irmos no culto evangélico, irmos no centro espírita, irmos no templo budista, qualquer sinagoga, para rezarmos? Se Jesus está convidando que nós rezemos no silêncio do nosso quarto, eu diria para vocês, ir rezar nesses lugares, segundo Jesus, não tem muito significado. É hipocrisia a gente ficar rezando em pé nesses lugares. O correto é rezar no silêncio do seu quarto, você buscando os sentimentos nobres do seu coração. Ah, você está falando que não tem que ir na igreja, no templo? Não, lógico que nós temos que ir nesses lugares, mas com outro objetivo, que não rezar, não se ligar com Deus. Nós temos que ir nesse lugar para nos oxigenarmos. Olha a diferença. Ir lá rezar não tem a mesma validade que sozinho no seu quarto. Nós temos que oxigenarmos, reciclar os nossos aprendizados. Verdade. Quando o padre fala, quando o pastor, o palestrante, seja quem for, a gente tem que ir lá ouvir a opinião diferente sobre o trecho do evangelho que ele tem, que eu não tinha. Isso é oxigenar. Perceberam a diferença? Mas o que nós devemos pedir? Outro ponto. Para a nossa evolução moral. Mas não uma evolução moral moral, não material. A gente tem que, quando rezar, buscar os nossos defeitos. Senhor Deus, eu sou orgulhoso, me ajude a ser mais humilde. Senhor Deus,
Eu sou vaidoso, me ajude a diminuir a minha vaidade. Que eu seja menos egoísta, que eu consiga desenvolver o altruísmo. Vocês entenderam a importância do que nós devemos pedir? Não pedir coisas materiais, mas a nossa evolução moral. Por quê? Quando a gente vier a morrer, aonde que é o reino de Jesus? Ele disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O reino dele é do lado de lá. E o que a gente leva deste mundo para o lado de lá? Tudo aquilo que a gente aprende. A nossa evolução moral e intelectual. A sua inteligência você leva. O seu desenvolvimento moral você leva. Então o que a gente tem que pedir para Deus? Para que eu seja menos ignorante, para que eu seja menos moralmente evoluído e que eu consiga desenvolver mais a inteligência e que eu consiga desenvolver mais a minha moral. Gente, uma mãe quando reza com o filho, Deus, eu quero que o meu filho arrume um emprego, ele está precisando tanto, ele tem uma casa para sustentar, esposa, filhos, ele precisa muito desse emprego, peço para Deus que o empregador contrate ele. Isso é válido? Está errado. Lógico que a oração de uma mãe tem um poder maravilhoso e incrível, mas todas as mães estão pedindo pela mesma entrevista de emprego, para que consiga um emprego. O que a gente tem que pedir? Senhor Deus, que meu filho, olha só, consiga durante a entrevista mostrar quem realmente ele é, que ele seja merecedor deste emprego e se o empregador se entender e gostar do jeito dele, que faça a contratação por ele. Mas caso ele não consiga esse emprego, que ele possa sair de lá de cabeça erguida e se qualificar, para que numa nova entrevista ele tenha a sua aptidão mais desenvolvida do que nessa entrevista. Vocês conseguem perceber que o pedido é muito diferente? Eu quero emprego. Não, eu quero que ele esteja em paz consigo mesmo durante essa entrevista. Que ele mostre quem realmente ele é e que ele seja qualificado. Então, gente, vamos fazer aqui uma conclusão. Vamos fazer um fechamento. Qual é a melhor maneira de orar? Gente, o horário. De manhã, quando você acorda, você agradecendo a Deus por estar acordando novamente, por estar voltando ao corpo físico mais uma vez. E antes de dormir, para que você faça a reflexão de tudo que você fez de certo e de errado naquele dia. Em que lugar? No silêncio do seu quarto. Jesus fala no Evangelho de Mateus que o melhor lugar é no silêncio do seu quarto, você com você mesmo. Usando o quê? Palavras simples, verdadeiras, extraindo dentro de você os melhores sentimentos. Mas quais sentimentos? O primeiro, a humildade. Porque na humildade você reconhece o orgulho, a vaidade, a mesquinhez, todos os nossos vícios e paixões. Então, a humildade, esse é o sentimento. E depois, a paz. E o quarto, para que você peça, para aliviar as suas provas, não, você vai pedir uma evolução espiritual, para que você tenha força para suportar as provas. Evolução espiritual, moral e intelectual. Essas cinco coisas devem fazer parte da sua oração verdadeira, tal como Jesus falou. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.